Olá pessoal, eu sou Gilmar Santana, sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, da área de Sociologia, em especial trabalho com Sociologia da Cultura, Sociologia do Cinema e da Imagem. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre a questão da memória e do cinema produzido no Nordeste, essa relação que se pensa hoje, o que é que o Nordeste produz em termos imagéticos sobre a memória. A memória, na verdade, ela é resultado do imaginário social. E os imaginários, eles são construídos, assim como a memória. Ela não é um acúmulo só de informações, ela é um acúmulo, na verdade, de leituras, de significações e ressignificações das experiências vividas, um dos aspectos dela. E no caso do imaginário social que foi construído sobre o Nordeste, não só de quem é de fora do Nordeste, mas inclusive de certas elites do próprio Nordeste, isso, o nível do professor Durval Muniz, ele aponta isso, né, Albuquerque Júnior, sobrenome total. Ele aponta isso no livro A Invenção do Nordeste. E esse imaginário de que o Nordeste é seco, parece que inteirinho seco, e que é uma população totalmente miserável, né, e a visão rústica, né, de um lugar deplorado, ela se construiu no imaginário social no Brasil durante muito tempo. E isso aparece de uma certa forma, muitas vezes caricata, né? Ou engraçada, em novelas, em propagandas, ou então de uma forma romantizada, quando se pensa o turismo, então, né, sempre os paraísos terrestres. Então, essa imagem toda do Nordeste, ela no cinema contemporâneo, ela tem sido construída de uma forma diferente. Então, essa memória, a gente percebe como que ela, na verdade, é realmente uma construção e como ela é ressignificada. Então, hoje, os filmes mais recentes, produzidos, sobretudo na região de Pernambuco, tem outros lugares que a gente poderia falar, mas Pernambuco fica mais marcado. Em especial o diretor Kleber Mendonça, né, com o filme Ao Som ao Redor, ou Aquários, ou mesmo o último dele, que é o Bacurau, e o Cláudio de Assis, o Amarelo Manga, o Baxi das Bestas, são Febre do Rato, são filmes que contam a memória e que contam a história das cidades de um outro ângulo que antes não foi trabalhado. Então essa questão é muito importante para a gente perceber o quanto que pensar a imagem é também pensar a questão de que a cultura se faz em relações de interesses e também se faz de uma forma política. Então, o que a gente verifica hoje, o que se pensa dessa memória que vai sendo construída do Nordeste? Ela é, na verdade, o resultado de heranças coronelistas, mas aí é um coronelismo revisado, revisto no próprio meio urbano, como a gente percebe, a especulação imobiliária, as relações de poder e as tensões de classe social. Isso aparece bastante nesses filmes do Kleber Mendonça, sobretudo Bacurau, que é meio uma ficção científica. A gente vai verificar muito isso, como que elementos ali que estão não só lá num sertão demarcado, que inclusive foi filmado aqui no Rio Grande do Norte, não só um sertão demarcado, mas como que ele tem uma relação íntima com essa vida moderna, e essa vida moderna ela tem uma relação muito íntima com a vida global. Então esses elementos, eles desmontam essa visão de que o Nordeste é um lugar isolado do mundo, ou que tem uma construção muito própria, que não dialoga com todas essas mudanças que todo o processo, principalmente colonial, no Brasil, viveram. E no caso do filme do Cláudio de Assis, há um protagonismo da periferia por onde se conta a metrópole. Então é claro que a gente já viu isso em outros filmes, mesmo no movimento do cinema marginal em São Paulo houve muito isso, mas o que a gente vê hoje é que, vendo a partir do Nordeste, essa construção se torna muito mais, pode-se dizer assim, muito mais eficaz em relação a pensar esses imaginários construídos até o momento. Então, o que fica de importante da gente pensar essas imagens produzidas é que, além, né,
de ver como que é essa atualização dessa relação com essas experiências vividas, é que a reflexão da construção dos imaginários, ela pode e deve ser feita continuamente e evidenciada com histórias cujos personagens protagonistas, eles revelem suas trajetórias vinculadas com a realidade atual dos processos em mudança no mundo em conflito. Então, o conflito que está lá regional é um conflito intimamente conectado com conflitos nacionais e conflitos internacionais. Então, esse elemento torna a leitura do Nordeste uma forma diferenciada e pode, e tem essa capacidade grande de construir esses novos imaginários, que é o que eu particularmente gosto bastante dos filmes, porque você tira essa ideia de que as coisas estão desconectadas. Então, nesse sentido, a relevância em colocar, esses filmes apresentam muito isso, esses personagens populares, como é que eles vivenciam no dia a dia, essa pressão social. Então, esses elementos, eles são muito importantes para desmontar gradualmente essa imagem estereotipada de um outro, de uma região, e pensar a memória como justamente uma ferramenta de ação popular e uma ferramenta de reflexão sobre os processos de construção social e cultural. Então, uma hora a gente pode conversar sobre outros momentos importantes, mas por enquanto é isso. Obrigado, tchau.